Então, muitas pessoas elas têm dificuldades em relação ao uso das prepositions. Não sabem quando utilizar ou têm dúvidas, né? Mas isso é muito comum, porque na língua inglesa a gente não tem regras específicas para o uso das prepositions, das preposições. Em português a gente ainda tem o feeling, a gente sabe quando deve usar cada uma das preposições e sabe quando não cabe o uso de uma preposição em determinada situação. Na língua estrangeira é um pouco mais difícil. E em português, assim no inglês, assim como no português, cada preposição tem sua finalidade. Para tempo, lugar. E para estudar in, on e at, você vai ter que saber se você está usando ela para tempo ou para lugar. Vamos ver os dois modos. E primeiramente, a gente vai ter que ver aqui a tradução base de in e de on. Elas significam in significa dentro ou do lado de dentro. E on significa sobre, em cima, do lado de cima. Tudo que for relacionado à superfície, a gente vai usar on. E tudo que for relacionado do lado de dentro, alguma coisa dentro, é in. Dois exemplos aqui. The spider is in the wall. A aranha está dentro da parede. Ou seja, quando a gente fala isso, é que ela está lá dentro dos tijolos mesmo da parede. Agora, quando a gente fala The spider is on the wall, é que a aranha está sobre a parede. Lembra? Relacionado à superfície. Então, relacionado à superfície sempre vai ser on. Relacionado a dentro sempre vai ser in. Outro detalhe é que você vai ter que saber que in é relacionado a coisas mais gerais, tanto tempo quanto lugar, geral. On é um pouco específico, tempo ou lugar específico. E at é muito específico, o tempo ou o lugar. Vamos ver aqui o exemplo e você vai identificar. Então, in, muito específico. Não, in, geral. In, geral. On, específico. E at, muito específico. Em relação ao tempo, vamos ver quando é que eles são usados. In é utilizado antes de semanas, meses, anos, décadas e séculos. In 2 weeks, in July, in May, in 1970, in 1981, in the 80s, in the 18th centuries. Então, quando for relacionado a semanas, meses, anos, décadas e séculos, a gente usa in. Quando for relacionado a days, dias, a gente usa on. On Friday, on Sunday, on Saturday, on my birthday. Em datas também a gente usa on. May 7th, 1964. 7 de maio de 1964. Aí você fala, e aqui não é mesinho? Não, aqui é meses soltos. Como assim meses soltos? Julho, maio, setembro. E aqui está especificando a data, ó, 7 de maio. E aqui é só maio. Quando usa in. E quando usa on, está especificando a data. E at é utilizado exclusivamente para falar de horas. At 5 p.m., at 12 o'clock, at 7 a.m. Horas, dias, datas específicas, meses, semanas, anos, décadas e séculos. Aí tem aqui algumas exceções. Quando formos falar de minutos, a gente usa in 5 minutes. Quando eu falar de partes do dia, a gente usa in the morning, in the afternoon. Agora, quando for falar de noite, a gente tem que usar at night, at midnight. Ok? Algumas exceções. Temos aqui alguns exemplos. So, I will be there at 7 p.m. My birthday is on May 13. In 5 years, I will be traveling a lot. Então, I'll be there. Por que a gente usou at aqui no usou in? Porque está falando de horas. Porque a gente usou on aqui? Porque está falando de uma data específica no mês de maio. E in está falando de anos, né? In 5 years. Por isso que a gente usou in. Agora, em relação a lugares. In, on, at. In, uma forma mais geral. On, uma forma específica. E at, muito específica. Então,
falando de lugares. Países, country, city, neighborhood. País, cidade, bairro. A gente vai usar in. I am in England. I am in England. I am in England. Eu estou na Inglaterra. Usa in, dá uma forma bem geral. Agora um pouco mais específico. Onde é que você está na Inglaterra? I am on Oxford Street. Eu estou na rua Oxford. E também para falar de avenidas, a gente usa on. E at, a gente usa mais específica ainda. I am at 734 Oxford Street. Or store. O endereço específico ou uma localização. At store, na loja. Vamos ver uns exemplos para clarear. Antes da gente ver os exemplos, temos aqui, ó, in, você também utiliza para lugar que você vai passar um momento muito longo. E at a gente usa para locais públicos. Vamos lá. She is in Brazil. Ela está no Brasil, ó, bem geral, no Brasil, no país. She is on Carmen Veronica Street. Ela está na rua Carmen Verônica. Mas não está dizendo muito específico, não. She is at the 877 Carmen Veronica Street. Então ela está na rua 870. Ela está no número 877 da rua Carmen Verônica. Aqui é muito específico mesmo, por isso que é at. Outro exemplo de at. She is at the supermarket. Ela está no supermercado. Aqui a gente tem os de on, in e at para locais, que vão ter algumas exceções. Por exemplo, at home, at work, at school, at university, at college, at the top, at the bottom, at the side, at reception. Aqui você pode dizer at home, em casa. Como assim? Em casa não é do lado de dentro, não é in home, não? Não, aqui são exceções da regra. At work, at home, at school. Na escola também, ó. Eu estou na escola. I am at school. Não está especificando em que sala da escola você está, em que local da escola. Está dizendo só que você está na escola. In a car, in a taxi, in a helicopter, on a bus, on a train, on a plane. Existe uma pequena diferença entre in e on em relação a transporte. Quando é um transporte que você não pode andar dentro dele, você usa in. Quando é um transporte que você pode caminhar dentro dele, você usa on. In a car, in a bus. Ok? Agora a gente vai ver a parte 2, que é o uso de in the, of, the, on the e at the. Quando utilizar. Então a gente vai recorrer novamente à língua portuguesa e lembrar daquela junção de preposição com artigo. Num, na, no, do, da, volta. Numa, em uma, certo? Isso também acontece na língua inglesa, é justamente esse in the, on, of, the, on, the. Vamos lá. Lembrando, in, dentro, on, sobre, of, the. Então, eles podem, além dessa tradução, dentro e sobre, eles podem significar on, no e in, em. E at, no, na, em. Então, eles vão se juntar, esse a, o, vai ser o artigo definido. Que em inglês, quem é o artigo definido? The, ok? A mesma coisa que acontece em português, acontece em inglês. Vamos ver aqui alguns exemplos. She is in the party. Ela está na festa. He is on the bus. Ele está no ônibus. It's on the table. Está na mesa. The cat's in the box. O gato está na caixa. Ellen's at the supermarket. Ela está no supermercado. Paul is at the hospital. Paulo está no hospital. Então, para você utilizar bem tranquilo esse uso de in, the, of, the, é só você saber quando utilizar esse artigo definido em inglês, antes de que tipo de palavra. E as outras regrinhas são as mesmas, de in, on e at. As regrinhas não, né? Os detalhes de uso. E para finalizar, a gente tem a parte 3, que é into, onto e in. É bem simples também. In significa dentro, into dentro e onto sobre.
Só que in não vai ter movimento na ação. Como assim? Vamos ver o exemplo. I am putting the control in my pocket. Eu estou colocando o controle em meu bolso. Pegou o controle, um controle, televisão, por exemplo. Colocou no bolso sem movimento nenhum. Outro exemplo para clarear. She is in the taxi. Ela está dentro do carro. Está lá dentro, sem se mexer, está lá normal. Agora, into. Diferença de in e into. Into é quando tem relação de movimento. Significa dentro também, só com relação de movimento. I'm putting the control into my bag. Eu estou colocando o controle na minha mochila. I'm putting the control. É como se estivesse pegando o controle de um lugar e colocando lá dentro da bolsa. Estivesse movimentando o controle. Agora, she's going to into the taxi. Ela está indo para dentro do carro, do táxi. Ok? Onto. Onto. Sobre o movimento. I'm putting the control onto the table. Estou colocando o controle dentro da mesa. Esse to aqui também é uma preposição que significa para. Por isso que é a relação do movimento. Ok? That's all. Finish.